Já imaginou você se afiliar a um produto e pouco mais de 2 horas você já ter feito a primeira venda dele, sem aparecer, sem blog, sem canal no YouTube, sem Instagram? Pois é, nesse vídeo eu vou te mostrar como isso é possível e vou fazer uma coisa que nenhum afiliado já fez aqui no YouTube. Então se você quer aprender como você também pode fazer isso como afiliado, vem comigo nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez a este canal. Eu sou o César Borges e nesse vídeo eu vou te mostrar como foi que eu fiz uma venda como afiliado em pouco mais de 2 horas, investindo pouco e tendo mais de 1000% de ROI. E eu tô falando simplesmente do Google Ads. Mas fique tranquilo, se você tá achando que para começar a anunciar no Google Ads você precisa de muito dinheiro, você tá redondamente enganado. Eu vou te mostrar o quanto eu investi, eu vou fazer uma coisa que nenhum afiliado já fez aqui no YouTube, que é abrir exatamente a minha campanha, mostrando para você qual foi o produto que eu me afiliei, quanto foi que eu investi e quanto tempo eu levei para fazer a venda daquele produto. Então vamos fazer o seguinte, se você já gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like aí para ajudar o canal, vai. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e não esqueça de ativar as notificações para você receber em primeira mão toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui no canal. Então vamos fazer o seguinte, sem muita conversa, vamos direto para o meu computador, onde eu vou te explicar como você vai criar sua campanha passo a passo no Google Ads e mais, vou explicar todos os pontos principais e importantes que você precisa saber para ter resultados com o Google Ads, beleza? Então vamos lá, eu já estou aqui no meu computador. E como eu disse para você, nessa aula você vai aprender como criar uma campanha do zero, passo a passo no Google Ads para fazer as suas vendas como afiliado. E, como prometido também, eu vou te mostrar como foi que eu fiz uma venda com apenas 2 horas de campanha aprovada, com baixo investimento e mais de 1000% de ROI. Então, para te provar isso, eu vou sacrificar um produto que eu encontrei que está dando um bom resultado para mostrar para você que é totalmente possível você, com pouco investimento, ter bons resultados no Google Ads, mostrando inclusive qual foi o produto que eu escolhi e quanto foi que eu investi para ter esse retorno. Então vamos lá, para provar isso para você, eu vou mostrar aqui o print das 2 primeiras vendas que foram feitas, tá, desse produto. Então preste bastante atenção nos dados aqui para você entender e fazer sentido tudo isso que você vai aprender aqui nessa aula. Então, óbvio que alguns dados eu tive que ocultar aqui, mas você vê aqui que esse produto me pagou uma comissão aí de pouco mais de R$20, R$ 23,81. Ele custou para o comprador R$ 39,90, ou seja, é um ticket baixo. A origem eu segmentei aqui, se você ver, ele vai estar escrito aqui como segundo botão e último botão. E mais lá na frente você vai entender o que isso significa e por que eu fiz isso aqui. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo que você tem que começar para você ter uma campanha de sucesso no Google Ads? Na verdade, não é nem o primeiro passo, tá? É o passo zero, número zero. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar o produto ideal. E como que você faz isso? Primeiramente, você deve pesquisar um produto de ticket baixo. Pode ser um produto físico ou um produto digital, contanto que o valor máximo dele seja de até R$ 197. E como você viu aí acima, o produto que eu escolhi tinha um preço máximo de R$ 39,90. Outra coisa que você deve se atentar também é com relação à temperatura desses produtos nas plataformas. Por exemplo, no caso da Hotmart, você deve selecionar produtos com no mínimo 30 graus de temperatura e no caso da Monetize, no mínimo 30 bars. Outra coisa muito, mas muito importante que você deve levar em consideração é a comissão. O que eu sugiro é que você escolha produtos que tenham comissão entre 40% e 60%. E uma coisa muito, mas muito importante que eu tenho que dizer para vocês aqui é o seguinte, preste atenção nisso aqui. Se você quer fazer a sua primeira venda como afiliado, evite nichos adulto, de emagrecimento e de ganhar dinheiro. E aí você deve estar se perguntando, né? Ué, César, mas o produto que você anunciou não é de ganhar dinheiro na internet? E eu vou te dizer que não. Muitas vezes as pessoas acham que a gente só ganha dinheiro na internet vendendo produtos que ensinam outras pessoas a ganhar dinheiro. Então, para começar, eu vou começar mostrando para você como foi que eu selecionei esse produto lá na Monetize. Então vamos lá, eu vou lá para minha conta da Monetize. Eu tô aqui
aqui na minha conta da Monetize. Aqui, sempre quando eu vou escolher um produto, eu faço uma análise de produtos físicos e digitais, tá? Mas como eu queria fazer um teste, como se eu fosse um afiliado iniciante, tivesse pouco dinheiro, eu resolvi pesquisar somente produtos digitais. E como eu disse para você anteriormente, você deve escolher produtos de ticket baixo. Então, eu navegando aqui pelas páginas da Monetize, teve um produto aqui que me chamou bastante atenção porque ele está tendo bons resultados. Um outro motivo também que ele me chamou a atenção foi pelo fato de que lá no curso do Marcelo Távora, no Afiliado Viking, ele disponibilizou uma lista com vários produtos que ele divulgou como afiliado através do tráfego pago e que trouxeram bons resultados para ele. E quando eu cheguei aqui na Monetize, eu encontrei um desses produtos que é esse aqui, o Amigurumi. Esse produto aqui, ele é um produto do nicho de artesanato. Então, se você notar aqui, ele é um produto que está com 100 bars na Monetize, ou seja, ele está com a maior temperatura possível dentro da Monetize. Ele me paga uma comissão de até R$42. Por quê? Porque ele tem vários preços que variam de R$ 39,90 a R$ 69,90. E a porcentagem de comissão, olha aqui, ó, presta atenção, 68,12%, ou seja, está até acima daquilo que eu sugeri. Se eu vier aqui em URLs, você vai ver que eles disponibilizam vários links. E isso serve para quê? Para você variar na sua estratégia e testar, tá bom? O primeiro ponto que eu passei para você aqui tá feito. O próximo passo que você tem que fazer é pesquisar as palavras-chave para ver se há um bom volume de pesquisa. Como que você sabe se ele vai ter um bom volume de pesquisas? Então vamos aqui, ó. Eu fiz o desenho aqui de um funil. Esse funil aqui ele contém os 3 níveis de palavra-chave que as pessoas pesquisam no Google. Ou seja, a palavra-chave fria, a morna e a quente. Então, o ideal é que você pesquise as palavras de meio e fundo de funil, que seria as mornas e a quente. No caso de palavras-chave frias, seriam palavras como amigurumi, crochê amigurumi, amigurumi dicas, receitas amigurumis. Ou seja, são palavras-chave de pessoas que não estão interessadas diretamente na compra de um curso de amigurumi. Quando você passa para palavras-chave de meio de funil e de fundo de funil, aí nós já estamos começando a falar com aquela pessoa que realmente quer comprar um conteúdo. Como, por exemplo, uma palavra morna, amigurumi passo a passo, curso de amigurumi. E uma palavra quente, geralmente é o nome do produto ou o nome de um produtor que já tenha sido consolidado na internet. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a pesquisa dessas palavras-chave. Você vai usar essas duas ferramentas aqui. A primeira é a do próprio Google, que é o planejador de palavras-chave, e a segunda é o Ubersuggest. Então eu separei aqui já uma lista com palavras-chave relacionadas a esse nicho. Eu vou copiar elas aqui e vou vir aqui para o planejador de palavras-chave do Google. Veja, eu vou usar essa parte aqui, que é ver volume de pesquisas e previsões. Quando você clicar aqui, você coloca todas as palavras-chave relacionadas ao produto que você selecionou, que sejam de meio e fundo de funil, mornas e quentes, ok? E aí você clica em começar. Nessa área aqui, o Google ele vai me dar várias informações extremamente importantes para a criação da minha campanha. A primeira delas é o número de cliques que todas essas palavras-chave me geram. A segunda é a quantidade de impressões que essas palavras geram. Depois vem um custo médio estimado para você atingir todas essas impressões. O CTR, que é a taxa de clique por impressão. O CPC, que é o custo médio por clique. E a posição média da página. Então veja que eu selecionei aqui 6 palavras-chave. Essas 6 palavras-chave me geram um total de 50 mil impressões. Então vamos lá, voltando aqui, qual é a principal diferença entre o planejador de palavras-chave e o Ubersuggest? Como eu disse, o planejador de palavras-chave ele é uma ferramenta oficial do Google. Então quando você pesquisa uma palavra lá, ele vai dar dados oficiais do próprio Google, o que é muito mais importante e interessante para você que vai anunciar no Google. O Ubersuggest já não, ele é uma ferramenta de terceiros, mas ele é mais indicado para você na hora que você quiser sugestões de palavras-chave, mas lá ele não vai te dar dados tão precisos como o planejador de palavras-chave dá. Então vamos lá, continuando aqui, o próximo passo a seguir é você criar uma estrutura própria. E nesse momento você deve estar se perguntando: ah, César, mas como assim criar uma estrutura própria? Eu vi vários vídeos na internet aí falando sobre Google Ads e todos eles me disseram que eu posso anunciar direto no meu link de afiliado. Pois é, a maioria dos vídeos parece que um é uma cópia do outro, sempre falam as mesmas coisas. Mas eu quero dizer para você que as coisas não são bem assim como parecem. Primeiro, em se tratando de produtos da Monetize, 99,9% dos produtos que você for anunciar no Google Ads vindo da Monetize provavelmente serão reprovados se você anunciar diretamente para o seu link de afiliado. Então, nesse caso, sim, você vai ter que criar uma estrutura própria para você vender. A boa notícia é que existem plataformas
que você consegue criar uma estrutura própria gratuita, e uma delas é a do próprio Google, que é o Google Sites. Então, se você está com um orçamento bem baixo aí, que não te permite contratar uma plataforma profissional para você criar sua estrutura própria, você pode utilizar a estrutura do próprio Google Sites. E eu vou te mostrar aqui um exemplo de como funciona isso. Vindo aqui no Google, eu já pesquisei aqui pela palavra-chave curso amigurumi. Você pode ver que ele me mostrou 4 anúncios aqui, e o primeiro deles está escrito aqui, ó, site.google.com. O quarto, a mesma coisa, ó, site.google.com. Ou seja, muito provavelmente são afiliados que estão usando a estrutura do site do Google para poder fazer sua estrutura própria. Como eu já trabalho há bastante tempo, eu já utilizo uma plataforma profissional. E a plataforma que eu recomendo e utilizo é a Builderall. Por que eu gosto de usar uma plataforma profissional? Deixa eu mostrar para você aqui o site que o produtor me fornece, tá? Então, vindo aqui, ó, vou clicar aqui na página de vendas. Olha só, essa aqui é a página que o produtor oferece. Eu analisei aqui, eu vi que ela é uma página assim que poderia ter uma riqueza de detalhes maior. Então, como eu já ia ter que construir uma estrutura própria para mim, eu decidi melhorar um pouco mais essa página de vendas. Então, eu vou mostrar para você aqui a página que eu fiz para fazer o meu anúncio. Olha só, essa aqui é a minha página. Eu utilizei basicamente os mesmos dados, as mesmas informações que estão na página do produtor, porém eu fiz com um design um pouco mais avançado, utilizando também efeitos, né, nos botões, dando uma cara mais profissional para o site, né, ou seja, com imagens bem mais trabalhadas. Então, por aqui você já pode ver, ó, dei um destaque maior para os depoimentos, fiz uma conexão entre as cores aqui para trabalhar a questão da psicologia das cores e tudo. Então vamos lá, voltando para cá, você já entendeu os passos mais importantes. E agora nós vamos criar uma conta no Google Ads. Então vamos lá. Primeira coisa que você pode fazer para criar sua conta no Google Ads, caso você não tenha nenhuma conta, é pesquisar no Google Ads pelo cupom de desconto de R$100. Esse cupom ele vai passar a valer a partir do momento que você utilizar o mesmo valor na sua conta. E ele só é válido também para a primeira conta, tá? Então se você já criou alguma outra conta anteriormente, muito provavelmente não vai aparecer para você esse cupom de desconto. Mas fique tranquilo que mesmo se não aparecer para você esse cupom, o Google ele costuma enviar eventualmente cupons para o e-mail que você cadastrou lá. É muito simples, eu não vou entrar aqui no detalhe de criar uma conta porque é muito simples mesmo. É só você botar o seu e-mail e tá criada a sua conta, tá? Então, vamos então para o próximo passo aqui, que é o passo número 4, onde você vai criar a sua campanha. O que você deve se atentar na hora de criar uma campanha? Você tem que entender que lá dentro do Google você vai ter a campanha, o grupo de anúncios e os anúncios propriamente ditos. Então, aqui na fase da campanha é onde você vai definir o objetivo da sua campanha, o tipo da sua campanha, as redes, a segmentação, idioma, público-alvo, orçamento, lance e extensões de anúncio. Então, estando aqui na tua página inicial, provavelmente se a tua conta for nova, isso aqui vai tudo aparecer zerado, mas não vai ser nada diferente disso aqui. Você estando logado aí na sua conta, você vai vir aqui em campanhas, vai clicar aqui nessa bolinha azul com o sinalzinho de mais e vai clicar aqui em nova campanha. Aqui vem uma coisa muito importante. Aqui nessa parte, é uma parte que 99% dos vídeos que falam de Google Ads acabam te ensinando errado. Se você é um afiliado e está criando uma campanha no Google Ads para vender um produto como afiliado, por que diabos alguns afiliados insistem em te ensinar a criar uma campanha com objetivo para tráfego do site? Se você quer vender, você tem que criar uma campanha de vendas. Tráfego no site é para outro tipo de campanha. Tá, eu sei, você vai me dizer assim: ah, César, mas eles falam que como a minha campanha é nova, o Google não conhece o meu site e nem o público que eu quero atingir. Então ele precisa gerar tráfego no site para que eu possa ter melhores resultados. Gente, para e pensa. O Google tem um negócio chamado algoritmo, ou melhor dizendo, um robô. Esse robô, ele tem uma inteligência artificial. Se você está dizendo para ele que você quer tráfego no site, ele vai trazer para você pessoas que têm tendência em clicar em sites, em clicar e entrar em sites. Se você está dizendo para ele que você quer uma campanha com objetivo em vendas, ele vai buscar as pessoas que têm a tendência de converter, de comprar alguma coisa em sites. Então, não vamos ser ingênuos nem bobinhos de ficar achando que o Google não sabe o que faz, certo? Então, só para a gente continuar aqui, você vai escolher o objetivo de vendas. Depois, qual vai ser o tipo de campanha que você vai escolher? O tipo de campanha é o tipo de rede de pesquisas, tá? Você não quer display, você não quer vídeos, nem discover, nem nada. Você quer que apareça o seu anúncio quando a pessoa clicar lá na barra de pesquisas do Google. Essa outra parte aqui, você não precisa se preocupar agora, porque lá no final, quando a gente estiver
terminando já a configuração da campanha, ele vai aparecer novamente para a gente colocar. Então, aqui a gente pode continuar. Bom, aqui você pode dar um nome para sua campanha, pode usar o nome do produto, enfim, como você quiser. Eu costumo colocar aqui campanha, compra, no caso, como é o produto Amigurumi, né? Então, Amigurumi. Nas redes você desmarca essas duas partes aqui, porque essas duas partes aqui elas são para exibir anúncios na rede de parceiros, tá? E na rede de display. A gente só quer que o anúncio seja mostrado quando a pessoa digitar na barra de pesquisas do Google. Bom, o próximo passo é a questão dos locais. Geralmente, por padrão, o Google ele já apresenta aqui todo o Brasil, mas se de repente você tiver escolhido um produto que não tem um bom desempenho de conversão em determinadas regiões do país, você pode selecionar aqui a opção inserir local e colocar somente os estados e as regiões que mais convertem. Caso o produto que você escolheu ele tenha conversão também em outros países, então você também pode selecionar aqui outros países também e territórios. Nesse caso aqui, vou deixar somente o Brasil. Os idiomas, ele por padrão também já deixa o português e inglês, também isso aqui você pode manter. Os públicos-alvo também não precisa mexer nisso aqui. Aqui no orçamento, o que eu costumo fazer? Quando o produto ele é um produto de ticket médio a ticket alto, eu costumo colocar 1/3 do valor da comissão. Quando o produto é um ticket baixo, como o caso do Amigurumi, que custa aí entre 40 e 70 reais, aí eu já costumo colocar um orçamento de 50 reais por dia. Mas, como você está iniciando, eu não sei qual é o orçamento que você tem, você pode iniciar aí a partir de 10 reais por dia. Menos do que isso, acho pouco provável que você tenha resultado, mas o que eu recomendo seria 50 reais por dia. Então eu vou colocar aqui 50 reais. Aqui na questão dos lances, como nós colocamos que o objetivo da nossa campanha é de vendas, ele está otimizado para conversões. E aqui ele te dá uma opção também de você definir um custo por ação desejada. Ele me deu aqui uma sugestão de R$ 40,97 por ação desejada, só que eu não quero, até mesmo porque isso aqui fica acima da minha comissão. Então, nesse caso aqui, eu desmarco essa opção, justamente para que o Google não trabalhe de forma errada agora no início. Agora vem a parte de extensões de anúncio. E é o seguinte, as extensões de site link, isso aqui é interessante somente para quem tem mais de um produto à venda na mesma campanha. No caso de afiliado que trabalha com infoproduto, você deve se atentar somente aqui, ó, extensões de frases de destaque. Aqui eu já tenho algumas frases que eu quero que entre na frase de destaque. Para você analisar quais frases você vai pôr aqui, basta você vir na página do produtor e analisar todas as informações que ele tem aqui que você julgue importante e colocar lá na frase de destaque. Agora pode clicar em salvar e continuar. Pronto, agora vamos voltar para cá para a gente continuar. Na parte de campanha, a gente já fez tudo aqui então, certo? Agora o próximo passo é criar um grupo de anúncio. No grupo de anúncio, basicamente, você vai colocar as palavras-chave. Então, eu já separei aqui uma série de palavras-chave aqui. Notem que eu coloquei elas sem aspas, mas eu vou colocar as aspas aqui. O que significa as aspas? Quando você coloca, você está dizendo para o Google que você quer que a sua frase ela seja de correspondência de frase. Ou seja, quando a pessoa pesquisar no Google por uma palavra-chave e ela digitar uma palavra antes ou uma palavra depois da tua palavra-chave, o Google vai entender que você quer que o seu anúncio seja mostrado. Se você não colocar as aspas, ele vai ficar como correspondência ampla. O que significa correspondência ampla? Se a pessoa digitar, por exemplo, Amigurumi, como fazer passo a passo, ele vai mostrar, porque ele colocou uma palavra no meio da frase que você colocou. E se você colocar a sua palavra-chave entre colchetes, significa que o Google vai entender que você quer que a sua palavra-chave seja de correspondência exata. Ele só vai mostrar o seu anúncio quando a pessoa digitar exatamente como você colocou aqui. Então, aqui você colocou as palavras-chave, depois de você já ter pesquisado lá, aí você clica em salvar e continuar. Aqui o passo 5 já foi feito. O próximo passo agora é o passo 6, criando o seu anúncio. Aqui na área de anúncios, o que você tem? Você tem anúncios de textos, que são disponibilizados 2, anúncios responsivos de pesquisas, e é aqui que você vai colocar o seu link de afiliado. Então vamos lá que eu vou explicar. Aqui é onde você vai criar o seu anúncio. Eu geralmente, quando vou criar o primeiro anúncio e eu não sei muito bem como os títulos vão desempenhar melhor, eu prefiro trabalhar com anúncios responsivos de pesquisa. Então, para você chegar lá, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que cancelar aqui
e sair aqui dessa página. A sua campanha ela já está criada. O que você tem que fazer para você criar um anúncio de responsivo de pesquisa? Você precisa vir aqui agora em anúncios e extensões. Daí você vai clicar aqui nesse botãozinho azul com um sinalzinho de mais e vai clicar aqui, ó, anúncio responsivo de pesquisa. Vou clicar aqui para você ver. Você vai selecionar a campanha e aí ele vai abrir a opção aqui para você criar o seu anúncio responsivo de pesquisa. Veja que ele habilitou aqui. E qual é a diferença desse anúncio aqui para os demais? Bom, agora novamente eu vou mostrar o anúncio que eu fiz e que converteu em vendas para você entender. Veja, eu abri aqui exatamente a campanha que eu fiz e que me gerou vendas com apenas 2 horas de campanha aprovada. Note que aqui na lateral ele está mostrando que a qualidade do meu anúncio está excelente. Por quê? Porque eu consigo colocar vários títulos. Então isso aqui ajuda muito na hora de você criar um anúncio excelente. Porque o próprio Google ele vai intercalar essas palavras aqui à medida que o seu anúncio vai sendo mostrado para criar a melhor combinação de título que gere o maior número de cliques e conversões. É importante que você varie e coloque palavras que se complementem e na descrição aqui você pode colocar 4 descrições também. Então vamos lá. Agora falta uma coisa muito importante que é você colocar os links nos lugares corretos. Tá? Lembra que lá no início a gente pulou aquela parte. Se você for trabalhar com estrutura própria, você vai copiar a sua URL e vai colar aqui, ó, nessa parte onde está escrito URL final. Pronto, você não precisa fazer mais nada. Aí você simplesmente vem aqui e salva o anúncio. Agora, se você prefere trabalhar direto com o link de afiliado, você vai ter que vir aqui no final, rola aqui até o final e clica aqui nessa opção, escrito opções de URL do anúncio. E aí você vai colar a sua URL aqui no final. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu link de afiliado e vou colar aqui. Nesse caso, o meu link está vindo aqui cru, sem nenhum parâmetro de rastreio. Mas como que você vai fazer para saber de onde veio a venda? Lembra lá no início do vídeo que eu falei para você que o meu parâmetro de venda foi botão, primeiro botão e último botão? Como você está trabalhando direto com link de afiliado, você não vai ter nenhum botão que a pessoa vai clicar. Então, o que você pode fazer aqui? Você coloca um ponto de interrogação, SRC, vai digitar SRC igual, e aí eu costumo colocar GAds. Ok? Para saber que é do Google Ads. E aí você deve se perguntando, tá César, mas por que no seu apareceu outra métrica? No meu caso apareceu outra métrica pelo seguinte, como eu construí uma página, eu coloquei vários botões para a pessoa acessar a compra. Então tem o primeiro logo abaixo do vídeo, tem o segundo aqui, tem um terceiro botão aqui, aliás, e um quarto botão aqui embaixo. E aí em cada botão desse, o que eu faço? Eu coloco meu link de afiliado aqui e ao invés de eu botar SRC igual Google Ads, eu coloco o primeiro botão, segundo botão, terceiro botão e assim sucessivamente até chegar no último botão. Por que eu faço isso? Para eu saber exatamente de onde veio a venda. Ou seja, eu sei que essa pessoa aqui comprou clicando no segundo botão. Já essa segunda aqui foi no último botão. Então, basicamente é isso, tá? Mas ainda não acabou. Vamos lá. Agora nós temos que ir para o passo 7, que é palavras negativas. Para você colocar as palavras negativas, você vai vir aqui em palavras-chave e vai vir aqui em palavras-chave negativas. E aí aqui você vai incluir todas as palavras que você não quer que apareça cada vez que a pessoa digitar. Então você deve analisar o produto que você escolheu e pesquisar quais seriam as palavras que estejam relacionadas às pessoas que não querem comprar. E por último, para a gente finalizar, o que falta é você configurar o pixel de rastreamento, porque somente assim a sua campanha vai rodar bem e vai otimizar com a medida que passar o tempo. E para você fazer isso, basta você vir aqui em ferramentas e configurações e clicar aqui em conversões. Aí você vai vir aqui no botãozinho azul novamente e aí você vai escolher que tipo de pixel você quer. No caso, a gente quer um pixel para instalar no site. Aqui você vai selecionar a categoria que você quer, no caso, compra. Aqui você vai dar um nome para conversão. Eu não vou colocar aqui porque eu já tenho esse pixel criado. Valor, eu sugiro que você utilize essa daqui, a primeira. E aqui você não precisa marcar nada porque a própria Monetize, quando confirma que houve a conversão, ela envia já o dado do
valor que vai fazer com que você tenha vai poder mensurar se você realmente está ganhando dinheiro ou não. Aqui a janela de conversão, essa janela de conversão de visualização, essas coisas que eu não mexo em nada, tá? É só você clicar em criar e continuar, tá? Como eu já tenho esse pixel aqui, eu não vou criar, mas no seu caso você vai criar e continuar. Aí eu vou mostrar aqui como que você vai instalar, o que vai aparecer depois disso. Depois que você clica em criar e continuar, ele vai aparecer uma janela parecida com essa aqui. Eu vou ensinar você a fazer a instalação por conta própria. Então você clica aqui nessa primeira opção, você rodando um pouquinho mais para baixo aqui, você vai ver que vai ter essa primeira tag aqui, tá? Que é a tag global, e essa segunda tag aqui, que é a tag que nós vamos copiar, tá? Então para isso basta você clicar nela, dar um Ctrl C e aí você abre um bloco de notas e dá um Ctrl V. E aí nós vamos lá na Monetize, aonde você selecionou o produto. Se você tiver selecionado na Hotmart é a mesma coisa, tá? Você vai criar uma campanha, você vem nessa opção aqui, ó, criar uma campanha, e aí você vem aqui em cadastrar uma campanha. Você vai dar um nome para essa campanha, aí você vai clicar aqui. Se você estiver levando direto para o seu link de afiliado, você vai escolher a página que você selecionou lá. Então coloca aqui, no meu caso foi o checkout de 39, tá? Pixel de conversão, qual é? O do Google. Executar no boleto, então isso aqui vai ficar a teu critério, se você vai querer ou não colocar para executar no boleto. Então o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui e você vai copiar essa parte aqui, ó, começando aqui, ó, de AW, aí você vai colocar aqui. E aqui embaixo você vai colocar o label, que é esse aqui, é o que vem depois da barra, até o C aqui, ó. E aqui é a questão do valor, né? O valor que você quer que a Monetize envie lá para o Google, caso haja uma conversão. Eu costumo deixar em branco, mas aí também fica a teu critério. Feito isso aqui, é só salvar a campanha e já está configurado o seu pixel de conversão. Bom, e como eu prometi, eu vou mostrar agora o resultado que essa campanha me deu. Então eu vou selecionar aqui a campanha, vou vir na visão geral aqui. Como eu mostrei para vocês aqui inicialmente, essa venda foi feita no dia 17, tá? Então eu estou aqui no dia 17. Essa campanha começou a rodar às 13 horas da tarde, entre 13 e 14 horas. Note que o primeiro clique houve entre 14 e 15 horas. E entre as 16 e 17 horas houve uma conversão. Aqui ele está mostrando que houve duas conversões, mas isso aqui foi um erro meu na hora de configurar o meu pixel lá na Monetize. Eu acabei colocando um dado duplicado, o que fez com que houvesse esse erro aqui. E se você ver, eu tive 4 cliques, um CPC de 59 centavos e um custo total de R$ 2,34. Lembra que eu falei lá no início que eu investi pouco e tive mais de 1000% de ROI? Ou seja, essa conversão ela me custou R$ 2,34 e eu ganhei quanto? R$ 23,81. Exatamente 1000% de ROI. E para que não haja nenhum tipo de dúvida com relação a essa conversão, se realmente houve essa compra, e eu sei que às vezes algumas pessoas podem imaginar, ah, César, mas quem me garante que não foi você que fez isso, que comprou esse produto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês e provar para vocês como essa venda aconteceu. Então, vindo aqui em locais, você pode vir aqui em relatório geográfico. Clicando aqui, ó, veja que ele mostra Brasil. Clicando aqui em Brasil, ele vai abrir uma aba e vai me perguntar se eu quero selecionar por estado, cidade ou aeroporto. Eu quero selecionar por cidade. Então vamos ver aqui o que ele vai me mostrar. Olha só, a conversão do dia 17, tá aqui um clique, saiu em Teófilo Otoni, Minas Gerais, bem distante de onde eu moro, que é Paraná. E vou mostrar aqui para você a conversão que saiu no dia seguinte também, que foi no dia 18, para você ver onde foi feita essa venda. Olha só, tá aqui, ó, conversão, ele também contabilizou duas, porque eu só corrigi o problema depois disso aqui, e essa conversão foi em Palhoça, que já é um pouquinho mais perto, mas ainda assim também um pouquinho longe de onde eu moro. Tá aí mostrado, provado exatamente que é possível você ganhar dinheiro como afiliado, investindo pouco e tendo resultados rápidos, desde que você saiba o que você está fazendo. Tudo isso que você viu aqui, que eu te mostrei aqui, eu aprendi com o meu amigo Marcelo Távora, lá do Afiliado Viking. Se você não conhece o treinamento do Marcelo Távora, Afiliado Viking, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para que você conheça. Vou deixar também a recomendação de mais 2 vídeos aqui para você aprender um pouco mais sobre o mercado de afiliados, de marketing digital e empreendedorismo online. E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Curte, compartilha, comenta se você ficou com alguma dúvida. Eu quero te desejar um forte abraço, sucesso e até o próximo vídeo.